Bom, nesse vídeo eu quero mostrar as coisas que eu terminei de ler, que eu terminei de reler e que eu estou lendo ou relendo. Vamos lá. Alguns já tem vídeo no canal. Esse aqui no início do mês eu li, Memórias de um Oficial de Infantaria, do Sigrid Sassoon. Terminei Manuscritos Notáveis, do paleógrafo Christopher de Hamel, que ele faz uma análise de 12 manuscritos da Idade Média, tá? Eu andei mostrando algumas coisas para vocês nas postagens, mas tem umas outras aqui que eu queria mostrar e fazer alguns ligeiros comentários. Eu não marquei, como sempre. Que tem umas coincidências assim que eu achei muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Isso aqui, por exemplo, é de um manuscrito de Fenômenos do grego Arato, mas é um manuscrito com a tradução conjunta, misturando as traduções para o latim feitas pelo Cícero e pelo Germânico. Por que eu estou dando esse destaque a Fenômenos, a esse manuscrito? Porque ele está no projeto Robert Graves. Aí eu achei interessante quando eu cheguei nesse capítulo e descobri isso. Esses aqui são também muito comuns na Idade Média, que são os saltérios, que eram manuscritos com os salmos, né? Com o livro de salmos da Bíblia. Os saltérios muitas vezes eram livros assim, muito luxuosos, encomendados pela nobreza. Isso se tornou comum na Baixa Idade Média, tá? Final do século X, século XI, século XII, em que você já tem uma classe nobre mais ou menos alfabetizada, né? E que já está mais preocupada, demonstra mais preocupação com a sua espiritualidade. Aqui as letras desse manuscrito do saltério. Frequentemente os saltérios eram de posse de mulheres, nem sempre, mas muitos eram de mulheres, de damas da nobreza. Já esse aqui são o livro de horas da Joana de Navarra. O que eram os livros de horas? Os livros de horas misturavam orações dividindo por horas. Aquelas horas que eram usadas nos mosteiros, né? Laudes, matinas, vésperas. Quem lê o Nome da Rosa vai reconhecer esses nomes, porque o livro está todo dividido como se fossem capítulos, mas dando as horas, né? As horas que eram as horas religiosas que o mosteiro tinha, né? De estar sempre reunindo os monges para oração, nesses horários. E aí os livros de horas tinham essas divisões, de laudes, de vésperas, de matinas, né? E você tinha orações nos livros de horas, às vezes algumas anotações dos seus possuidores, né? E como observa o Hamel, né? Quanto mais rico, mais luxuoso o livro, mais você tinha certeza que isso tinha sido encomendado por alguém da alta nobreza, né? Porque só a alta nobreza poderia pagar esses livros com iluminuras douradas, né? Cheias de joias, às vezes, nas capas dos livros. Umas coisas assim muito bonitas, mas, evidentemente, muito caras. Também comprei o meu exemplar e reli Lisístrata, do Aristófanes. É uma comédia grega. Também está no projeto Robert Graves, mas eu não vou fazer um vídeo resenha para ele, não. Eu gostei muito, tanto que eu comprei o meu, né? Eu tinha lido emprestado. E talvez para alguns leitores a peça tenha um certo problema, porque ela tem uma linguagem um pouco forte. Mas era como era a linguagem das comédias daquela época, realmente. Qual é o tema de Lisístrata? Você tem essa personagem do título, que ela é uma esposa ateniense, que ela está farta de ver as guerras na sua terra, né? De ver o seu marido e os outros homens sempre envolvidos com guerras. Às vezes as esposas passam meses sem ver os maridos, porque eles estão sempre guerreando. E aí a Lisístrata convoca as outras mulheres logo no início da peça para fazerem uma greve, para ver se conseguem convencer os homens, forçar os homens a parar com as guerras e decretar paz. E a única arma delas é essa,
né? É uma greve de sexo, para ver se elas conseguem obrigar os homens a parar com as guerras. Finalmente. Essa peça é considerada a primeira peça pacifista do Ocidente. Será que elas conseguem? Também comecei a ler o Hoffmann, Os Elixires do Diabo. Estou mais ou menos no terço do livro, vou ver se eu pego ele mais hoje. Estou gostando muito e provavelmente, muito provavelmente, o Hoffmann é o meu escritor alemão favorito. Porque eu não conheço nenhum escritor alemão do período dele, por exemplo, período do romantismo alemão ou posterior, eu não conheço, que consiga me cativar tanto de misturar tão bem elementos fantásticos, que é o que ele usa, e é literatura fantástica, é uma coisa que eu gosto, e ao mesmo tempo ser tão criativo, tão cheio de imaginação para fazer isso. Gostando muito mesmo, mas ainda estou mais ou menos com um terço só do livro lido. E faltam só 14 páginas para eu terminar Goodbye to All That, do Robert Graves. Eu estou amando isso aqui, eu estou amando isso aqui. Eu só estou lendo devagar, eu só não consegui terminar porque eu tenho que traduzir ele e eu não sou fluente, como eu já falei para vocês. Mas eu estou gostando muito e talvez, se eu achar que eu consigo me organizar, aí talvez eu faça um vídeo resenha para ele, porque ele realmente merece. E é só.